Olá pessoal, um videozinho aqui só para poder explicar o conteúdo do Possessive Case, The Possessive Case, ok? Que é o caso possessivo na língua inglesa, tá? O Possessive Case é utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a alguém ou a alguma coisa, certo? Ou seja, é utilizado para estabelecer uma relação de posse, tá? Essa indicação de posse é feita de forma gráfica através do uso de, marquei aqui para você ver, tá vendo essa coisinha aqui em cima? É o apóstrofo, certo? Essa tracinha lá em cima, o apóstrofo e a letra S. Não confunda esse apóstrofo e a letra S, dependendo do contexto, pode ser simplesmente a abreviação do verbo to be is, certo? Mas em outras ocasiões vai significar o possessive case, ou seja, determina que alguma coisa pertence a outra coisa ou a outra pessoa, ou está relacionada, certo? Olha só aqui, qual que é a estrutura do possessive case. Primeiro você coloca o possuidor, que pode ser uma pessoa ou um animal, né, ou seja lá o que for, o apóstrofo S e o objeto, vamos usar essa expressão, possuído. Fala objeto, né? Só que pode ser uma pessoa, né? Tá? Então seria mais ou menos assim, a grosso modo, possuidor, apóstrofo S e possuído. Exemplo, John's car. Olha que estou marcando. John's car, quer dizer o quê? Carro do John. Certo? Então esse primeiro, quem tem o carro, ou seja, quem possui o carro? João. Então, primeiro o nome do possuidor. John, aí o apóstrofo S e depois o possuído, que é o carro. Certo? Então, John's car. Não inverte, tá? Você não pode colocar assim, cars John, porque senão vai dar a ideia que o João que pertence ao carro, tá? Mesma coisa aqui, ó, irmão do Peter, ó, Peter's brother. Observa que nenhuma pessoa é dona de outra, mas o apóstrofo S, ele não é só questão, não é nessa questão ideológica, ou seja lá como for. O apóstrofo S indica que é uma questão de posse, mas no sentido gramático, né? Vamos usar esse termo, né? Igual aqui, ó, Peter's brother é o irmão do Peter, tá? Então eu estou me referindo a alguém que é irmão do Peter. É como se o irmão o brother pertencesse ao Peter, mas não é essa a questão, certo? O que eu quero que você entenda é que na frase, na construção frasal, certo? Quando alguma coisa pertence a outra, o pertencido vem depois e aquele a quem pertence vem antes. Em outras palavras, primeiro o possuidor e depois o possuído, ok? Então é o irmão do Peter. Então Peter's brother. Eu não vou colocar brothers Peter, porque a frase quer dizer que o irmão que pertence ao Peter, irmão do Peter, ok? Então vamos lá. Observe que primeiro colocamos o nome do possuidor, depois colocamos o apóstrofo S e depois o nome do objeto. Essa é a estrutura, pessoal, tá? Tem algumas variações? Tem. Mas a estrutura basicamente é isso aqui, tá? Observe essa frase aqui, ó. The dog's paw is injured. O que significa isso? A pata do cachorro. Olha só, nós grifamos aqui, ó, para você entender que aqui tem o quê? Aqui tem o possessive case, ok? Dog's paw. Ou seja, a pata do cachorro. Ou seja, é a pata que pertence ao cachorro ou é o cachorro que pertence à pata? Pata, no sentido de mão, né? Tá? Ok? Então, observe que é a pata que pertence ao cachorro. Então, primeiro o nome do possuidor, dog, o cachorro que possui a pata. Depois o apóstrofo S. E depois o nome do possuído, que é paw, ou seja, a pata do cachorro, ok? Olha só outros exemplos aqui, ó. Então vai ser sempre assim, pessoal, tá bom? Sempre desse jeito aqui, ó, tá? Observa bem esse detalhe. É a sequência. Primeiro o possuidor, depois o possuído, certo?
Então esse apóstrofo S revela o quê? Demonstra o quê? Uma relação de posse entre dois objetos ou dois nomes, tá? O que vem antes é o possuidor, o que vem depois é o possuído. Quando o possuidor terminar com S, o nome, a palavra terminar com S, não tem necessidade de você colocar outro S depois. Olha o exemplo aqui, ó. Você só põe um apóstrofozinho, só põe aquela tracinha lá em cima, tá? Carlos' daughter, ou seja, a filha do Carlos. Então, como Carlos já termina com S, você não precisa colocar outro S. Tá bom? Você só bota um apóstrofozinho, ou seja, aqui está o possuidor, Carlos, e o possuído, daughter, ou seja, filha do Carlos. Na construção frasal, a filha pertence ao Carlos. Filha do Carlos. Então, primeiro Carlos, depois, entendeu? Então, aqui, ó, quando o nome termina com S, não precisa colocar outro S depois do apóstrofo. Até porque você fala Carlos, né? Não tem necessidade de outro S para dar outro som de S, tá bom? Certo? Aqui, outro detalhe aqui importante também, ó. Para aplicar o possessive case a coisas inanimadas, sem vida, utilizamos a seguinte sequência: objeto possuído mais of mais objeto possuidor. Ou seja, quando você vai falar assim, a folha do livro, por exemplo, então a folha pertence ao livro, mas o livro é um objeto inanimado, ele não tem vida. Então, nesse caso, nós não usamos o apóstrofo S. Em vez de usar o apóstrofo S, nós colocamos o objeto possuído, of, e o objeto possuidor. Esse of é uma preposição, que é o de, o do, certo? Ok? Olha o exemplo. The roof of the building. Roof é teclado, teclado não, telhado. O telhado da construção. Ok? Então, como o telhado pertence à construção, mas a construção não é um objeto animado, ou seja, é um objeto sem vida, então nós não usamos o apóstrofo S, tá? Em vez de usar o apóstrofo S, nós usamos o of, ok? Tá certo? Aqui existem algumas exceções, só que isso aqui eu quero que você mesmo olhe aí no seu material, tá? Existem algumas exceções em que vai usar o apóstrofo S mesmo em objetos inanimados, mas dá uma olhada aí nessas exceções, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. E aqui os exercícios, os exercícios, escreva na lacuna a representação em inglês da relação de posse do termo em português. Para isso, observe as palavras entre parênteses e observe também o exemplo da letra A. Olha que o exemplo na letra A. João's cell phone, ou seja, celular do João. Em inglês, como que ficaria? João's, lembra, primeiro o possuidor, quem que possui o celular? O João, não é o celular que possui o João, certo? João's, e depois cell phone. Primeiro possuidor, depois possuído, certo? Aí você vai fazer a letra B, casa do meu pai. Então, como que você vai colocar? Quem possui quem? A casa que possui meu pai ou meu pai que possui a casa? É meu pai que possui a casa, então eu coloco meu pai primeiro. My father's... Olha lá. Vamos lá. My father. Aí você coloca o apóstrofo S. House. Ok? Certo? Possuidor, my father, apóstrofo S, house. E assim você vai fazer com os outros. Ok? Agora o último exercício. Esse aqui você vai fazer assim, ó. Aí você vai ter que olhar na figura e ver o que te chama atenção na figura. E você vai construir aqui embaixo, ó, uma relação de posse, possessive case. Por exemplo, eu olhei nessa figura dessa menina e me chamou a atenção os olhos dela. Certo? Então ficou os olhos da menina. Então quem que pertence a quem? Os olhos que pertencem à menina ou a menina que pertence aos olhos? Os olhos da menina. Então coloquei aqui, ó, girls eyes. Ou seja, primeiro girls, por quê? Porque girls é a possuidora dos olhos.
e olhos é objeto possuído. Então, girl's eyes. Ok? Olha aqui o Mickey. Ó. O que chama atenção no Mickey? Ah, o short do Mickey. Gostei do short dele, vermelho. Ok. Então, o que eu vou colocar aqui? Mickey, apóstrofo S, short. Olha lá. Certo? O short do Mickey. Entendeu? E outra coisa, lá embaixo tem um vocabulário, tá? Que você pode consultar para construir, para fazer essa construção que eu estou te falando, ok? Tá? Então, aqui você não precisa construir uma frase nas figuras, só mesmo a relação de posse, tá? Se você quiser construir a frase, construa, mas desde que você coloque corretamente a relação de posse, ou seja, o possessive case, tá? Mas eu não faço questão, que eu faço questão só que você coloque o possessive case, igual aqui, ó, girl's eyes, os olhos da menina, Mickey's shorts, o short do Mickey. Olha aqui, ó, nós temos aqui o Cebolinha, com o cachorro do Cebolinha, certo? Você vai construir da mesma forma que foi construída essas duas aqui, ok? Então, pessoal, tentem fazer qualquer coisa, estou à disposição.